nosso tema é, né, blindando a mente, né? Para a gente blindar, legal para a gente blindar a nossa mente. E é muito importante, né? Quando a gente trabalha com um processo de coaching, a gente tem um começo, que é o ressignificar, e daí veio, né, o convite e a gente trabalhou esse tema, né? Como blindar a mente, né? Quais são as estratégias que a gente pode blindar. Eu vou montar uma apresentação, tá, gente? Vou mostrar uma apresentaçãozinha para vocês hoje. Então, degraus para blindar a mente, né? E deixá-la saudável. Eu queria fazer só uma introdução, né? A nossa mente, se a gente fosse trabalhar uma imagem, a nossa mente é um grande HD, né? Que ela armazena todas as informações através das nossas vivências, né? Essas informações. Tem um desenho divertidamente, quem já assistiu. É bem legal para falar sobre como a gente faz para selecionar e armazenar as informações na nossa mente, né? E essas informações, elas são através das nossas vivências, né? Passando por coisas boas, coisas ruins. Mas essas são as nossas vivências que trazem para a nossa mente características que vão trazer a nossa personalidade, né? O próximo slide, trazer um pouquinho, vou fazer um resumão do que é o nosso, como que a gente trabalha um pouquinho sobre a questão da mente, né? Nós temos o passado, presente, temos o futuro. E eles são interligados, né? Muitas vezes, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Quando a gente fala de ressignificar, vocês ouviram falar de coach, tem muitos coaches que trabalham ressignificar. O que é o ressignificar? Então, né, o passado, ele gera lembranças através das nossas experiências, através daquilo que a gente vivenciou, lembranças positivas ou negativas, e isso né, projeta para o futuro. Se for negativa, medos, anseios. Se for positiva, esperança. Então, ela faz projeções para o futuro. O nosso presente é onde a gente vai trabalhar blindar a mente. Quando você ouvir falar sobre blindar a mente é no hoje, é no agora, né? Você precisa blindar a sua mente, não é no passado, é no futuro. São atitudes que a gente tem no hoje, para que a gente, vamos pensar assim, que a gente elimine ações que iriam nos trazer dor. Então, assim, o ressignificar, ele é uma experiência vitoriosa, né? Você tem vários processos, né, que faz esse ressignificar, várias metodologias, que ele reescreve, né? É como se eu pegasse o HD meu e fizesse um arquivo novo e substituísse aquele arquivo corrompido, sabe? Aquele arquivo corrompido que fica ali ruim. Então, eu faço, através de técnicas, de várias técnicas, esse trabalho de ressignificar e substituir no meu HD esse evento de dor por um evento de vitória. E a partir daquele momento, ele não vai mais interferir nas minhas ações do hoje. O blindar a mente, a partir que eu fiz esse ressignificar, eu preciso blindar a minha mente. Por quê? Ninguém está livre de eventos onde novamente vai causar dor, né? A gente tem situações no nosso dia a dia, todos os momentos, que podemos gerar dor na nossa vida, né? As nossas percepções, as situações que nós vivemos, né, nós estamos nesse período de pandemia, como isso tem gerado dor nas pessoas, né? Então, esses eventos, eles precisam ser blindados. Quando eu consigo blindar esse evento no hoje, eu não deixo ele ir para o futuro, né? Eu não deixo ele virar uma mágoa, eu não deixo ele virar um rancor no meu coração. Então, a gente tem várias técnicas, e daí eu trouxe alguns passos que a gente pode trabalhar essa questão de blindar a nossa mente. Né? Como que eu blindo a nossa mente? O que eu faço, Marina, para que o meu marido me falou uma coisa ruim, o que eu faço para que aquilo não gere em mim uma dor, né? Então, isso é importante trabalhar no hoje. Então, o primeiro ponto que a gente fala sobre blindar a mente é ative sua identidade, né? Se conecte com a fonte, né? O buscar da identidade, o buscar de quem você é. Eu não sei se vocês já ouviram, né? A técnica do eu sou. Eu sou poderosa, eu sou linda, eu sou
é inteligente, eu sou, ative essa identidade de você, né? Busque as características suas, as suas habilidades, conheça as suas fraquezas para que você possa saber que ali você precisa ter um cuidado. Se você tem uma fraqueza, por exemplo, sei lá, com aquilo que a tua mãe fala para você no dia a dia, conheça essa fraqueza. Conhecendo essa fraqueza, eu consigo, com algumas técnicas que a gente vai mostrar, blindar, né, transformar aquela palavra que iria causar dor em mim, eu blindo ela. É como um filtro de café. O filtro de café, o pano do filtro é muito aberto, o pó sai no café, não sai? Se eu vou fechando o filtro, quanto mais, né, aqueles filtros de pano lá da fazenda, que delícia, né, que tem os mineirinhos, daí tem algum mineirinho aí, ele fica bem fechadinho, então sai só mesmo a essência do café, o pó não passa. Então, conecte. Quando você encontra o seu propósito, quando você sabe quem você é, pode vir qualquer blá, blá, blá. Você fala, eu sei quem eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou poderosa, eu sou feliz, mesmo que as circunstâncias, né, a Marina falou tanto sobre felicidade, né, você não fica dependente das circunstâncias. Eu sou feliz, as circunstâncias podem não estar tão boas, mas eu sou feliz. Então, você não deixa que isso interfira, né, no teu dia a dia, interfira na sua mente e traga sentimentos, pensamentos, porque o que gera as nossas ações, o que são? Pensamentos, sentimentos, vai interferir nas minhas ações do dia a dia. Então, primeiro... Marina, fala. 32 pessoas na sala. Batemos o recorde. Vamos lá, tem sorteio, então, 2 brindes hoje, gente. Que delícia. Então, o primeiro passo, né, ative essa identidade. Busque se conhecer, busque ter autoconhecimento. Gente, autoconhecimento é a chave do sucesso. Se você não sabe quem você é, se você não sabe o que você quer, como que você pode conseguir chegar lá? Então, busque e assim, autoconhecimento se fala muito, mas é um desafio você buscar, então tem que ser constantemente. Segundo ponto, né? A gente trabalha muito dentro da metodologia do coach, é estipule metas e objetivos. Né? Então, quando você tem um propósito, quando você tem... Eu sei que eu sei que eu quero isso, eu sei que eu vou lá. Eu não lembro quem fala assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho objetivo, porque se você tiver objetivo, você deixa, eu quero viajar, e não tenho dinheiro. Não, se você quer viajar, você deixa de comer, às vezes, aquela pizza final de semana, porque você vai lá e coloca. A gente tem a Marise, que é uma convidada minha aí, que a Marise estava programando uma viagem para bike, né, Marise? Né? Quando você tem um objetivo, você pensa 2 vezes antes de comprar, né? Aquela blusinha. É bike, né, Marise? Eu consegui comprar minha bike por ano, né? Eu tinha um objetivo, e aí eu quis comprar uma bike mais bacana, né? E a viagem tá de pé ainda ou parou por causa da pandemia? Ela tinha uma viagem. Sim, a viagem tá, mas daí eu paguei a passagem, inscrição da prova, tudo, mas não sei se vai ter, né? Então. Agora tem que aguardar, mas quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um propósito, a gente deixa de gastar com supérfluo, a gente economiza. Só que você não planeja, se você não constrói metas, se você não estipula prazos. Eu quero viajar. Quando? Aonde? Qual lugar? Quanto? Então, é muito importante. Isso blinda a sua mente. Por quê? Porque você começa... Por exemplo, se eu tenho um objetivo, eu vou ficar, às vezes, sem ir num lugar ou comprar uma coisa, às vezes isso poderia causar uma emoção nossa, uma tristeza, mas você fala, não, eu não estou comprando isso porque eu tenho um objetivo, eu tenho um plano. Então, não é que eu sou mulher, que eu não vou gastar, não. Alguém te convidar, vamos fazer tal coisa, você fala assim, olha, eu não vou. Mas você é chata, você nunca sai com a gente, você não faz isso, você não faz aquilo. Você fala, eu tenho um objetivo, eu tenho um propósito. Então, esse propósito, eu preciso, às vezes, deixar de fazer outras coisas. Né? Para eu poder juntar dinheiro, eu tenho que tirar de algum lugar. Então, eu acabo eliminando algumas coisas. Mas quando eu tenho um objetivo, eu não deixo que essa interferência das circunstâncias ou das pessoas que estão ao meu redor me contamine, né, com sentimento
de tristeza, ou, que estou perdendo. Eu não estou perdendo esse passeio, eu estou ganhando lá na frente o meu propósito, que é a minha viagem, sei lá, para os Estados Unidos, para a Europa, para onde fizer sentido para você. Então, nós temos algumas técnicas, não sei se vocês já ouviram falar de mural dos sonhos, de dream list, que a gente trabalha dentro do coaching, né? Porque às vezes você fala, quais são os seus sonhos? Quais são os seus desejos? E às vezes demora, né? Tem alguns perfis comportamentais que são demorados, ou às vezes quando você tem uma dor muito grande no passado, normalmente essa dor te rouba sonhos. Te rouba, por quê? Porque você lembra do slide? Quando você tem a dor, o que ele joga para o futuro? Medo, você perde o sentido, você perde o propósito. Quando você tem felicidade, quando você tem esperança, você joga para o futuro expectativas, sonhos. Então, quando você passa por situações de dores no teu passado, onde você está meio, sabe aquela sensação de nadar e parar na praia, né, que você não consegue avançar, porque às vezes você precisa olhar esse bloqueio que você tem, ressignificar essa dor, para que ela não impeça de você. E uma das coisas que começa a ativar, né, é começar a colocar objetivos, começar a colocar ações. Eu fui uma pessoa que, por situações de dores, eu não tinha sonhos. Eu falava, não, tá bom do jeito que tá, já conquistei muita coisa, tá legal do jeito que eu tenho. Eu parei de sonhar, e depois que eu fui, né, entrei nesse universo de estudar a mente, de estudar o coaching, eu restabeleci muitos sonhos na minha vida, né, que começaram a fazer sentido, que começaram a brindar a minha mente, de não deixar que essas circunstâncias me levassem a paralisar. Então, primeiro, ative sua identidade, ok? Segundo, estipule metas, objetivos opostos. Terceiro, alguma pergunta aí, meninas? Quiserem interromper, quiserem falar alguma coisa, é só gritar aí, tá? Põe no chat, a Paty dá uma olhadinha. Você me engrenar aqui, a tagarela vai. Eu já falei tagarela para falar, Paty, que eu sou tagarela. Terceiro, eu falo que aqui, gente, olha, não deve ter ninguém aqui nesse grupo que faz isso, tá bom? Isso aqui é só lá no Japão que faz, não tem nenhuma brasileira que faz isso, né? Não condicione a sua ação a nada nem a ninguém. Mas se meu marido fizer, eu faço. Se meu filho arrumar o quarto, eu vou ser uma mãe mais carinhosa, porque ele vai me obedecer. Sabe aquele condições? Eu não vou caminhar porque não tem ninguém que vai comigo, a minha amiga, não tem nenhuma amiga que é minha parceira para caminhar. Eu quero fazer uma viagem, mas eu vou sozinha, não tem ninguém. Então, assim, não condicione, né? Nem ações boas, nem ações ruins. Então, assim, a gente fala que é a questão da autorresponsabilidade. Seja responsáveis pelas suas atitudes. Eu tive um processo de jogar a responsabilidade, assim, por algumas pessoas que me fizeram paralisar, e teve um momento da minha vida que eu conhecia esse conceito, falei, chega de falar, eu tô assim por conta disso, por causa que meu marido fez isso, por causa que minha mãe fez isso. Então, assim, não condicione, a responsabilidade é tua. Você não pode mudar o outro, mas você pode mudar você mesmo. E quando você muda, tudo muda. Oi? Tem um aqui, Marques. Eu achei bem interessante para a gente falar, na teoria a gente sabe, mas na prática a gente acaba se sabotando às vezes. Fala um pouquinho dos sabotadores, porque acho que é legal, né? Então, sim, na verdade, os sabotadores, eles vão... Gente, a gente tem que entender que o nosso cérebro, ele nunca vai querer te colocar em um estado de esforço. Ele quer sempre poupar a sua vida. Então, assim, mas você vai... Vamos falar de regime, né? As mulheradas vivem de regime. Quem é que não vive aqui? Todo mundo, né? Vamos aprender com a Cláudia. Não é regime, é mudança de vida. Então, assim, tudo que demanda esforço, o nosso cérebro, ele vai entrar num sistema de retirada, de desativar a gente, sabe? Então, assim, a autossabotagem, até vou parar aqui para voltar um pouquinho euzinho, daqui a pouco eu volto. Voltou a minha imagem? Não. Voltou? Então, assim, quando o nosso cérebro, ele sempre vai deixar a gente querer que a gente não se esforce. Então,
Para sair desse estado de autossabotagem, ele é um ciclo, né? A gente tem um ciclo de autossabotagem. Aconteceu isso, vai para cá, e a gente sempre fica nesse ciclo. E isso, muitas vezes, a maioria é inconsciente, né? Por que eu me saboto? Porque aconteceu alguma coisa de dor e isso vai trazendo esse ciclo. Então, é importante a gente conhecer, ter autoconhecimento, saber, né, quais são as nossas dores, o que aconteceu. O coach, ele leva muito essa consciência, essa clareza do que está te sabotando, qual que é, a gente fala assim, qual que são as desculpinhas que você está dando para você mesmo. Né? Quais são as desculpinhas quais são as mentirinhas que o teu cérebro conta para você? Eu não preciso, né, disso, tá bom do jeito que tá. Então, é muito importante o autoconhecimento, né? Começa por aí. E entender, gente, como hoje de manhã o Paulo Marçal que fala, né, que ele fez um rádio, quem acordou, a gente acorda, tem um grupinho aí que acorda 4h59 para uma live, mega, super power. Ele falou, né, cérebro, perdeu. Por quê? Porque o cérebro vai falar, não vai, para que você vai caminhar hoje? E ele tem uma frase que ele fala, só hoje. Eu vou manter o que eu me comprometi. Eu não fico pensando em um ano, é só hoje. Quem usa muito isso é os alcoólicos anônimos, né? Só hoje eu vou me tornar sóbrio. Então, quando você se conecta com o hoje, você não cria ansiedade para o futuro. Né? Então, é hoje. Meu compromisso é hoje. Então, eu vou me comprometer só hoje. Não reclamar, que vai ser a próxima que nós vamos colocar, que eu já vou entrar ali, ó. Voltando à apresentação, deixa eu voltar aqui a apresentação. Muito bom essa parte. Voltar aqui a apresentação, voltando. Então, autorresponsabilidade, gente. Você é responsável pelas suas ações. Então, assim, tome para você a rédea da sua vida, né? Não ponha mais a culpa em marido, em filho, em mãe, em patrão. Você é responsável pelas suas ações, ok? A próxima, que daí vai entrar... Não tem ninguém aqui que faz isso, não, né? Nenhuma mulher reclama, né? Então, assim, gente, uma das coisas de autossabotagem é a reclamação. A gente fica naquele sistema de auto-reclamar. Quando você... a reclamação, a murmuração, a palavra de Deus fala, né? Pior que uma mulher rixosa, reclamona na terra, em casa, do que muitas outras coisas, né? Então, assim, a palavra é clara que fala a mulher que murmura, a mulher que reclama. Por quê? A reclamação, ela gera no nosso sistema uma vinculação com essa dor. Não que você não tenha um momento, né, que você vai lá para a terapia, fala a respeito do assunto, para você ter consciência do que é o problema, para você ter clareza do que é o problema, e faz um plano, uma meta para resolver isso e parte para ação. Quem reclama, gente, é a pessoa que não põe em ação as coisas que precisam ser colocadas. Então, ela vive reclamando da mesma situação. Sabe aquela pessoa que você encontra de tanto em tanto tempo, ela está com o mesmo discurso, a mesma reclamação. Então, assim, ela fica escrava dessa situação de dor, ela fica escrava desse problema. E outra coisa, você dá muito ouvidos à reclamação? Quando você dá muito ouvidos para a reclamação, às vezes até a gente fala, eu sou uma boa ouvinte. Né? Então, assim, tomem cuidado, né? Por quê? Porque quando alguém despeja essa reclamação em cima de você, você se vincula com a dor do outro. Né? Então, você traz para você, ele quer, na verdade, um cúmplice para o problema dele, ele quer um cúmplice para falar que ele está certo e não o marido, né? A mulher reclamando do marido, ela quer uma amiga que seja cúmplice dela, né, com a dor dela, que vínculo, nossa, eu sei como é que é. Às vezes a gente até faz isso, né, para ser aquela parceira da pessoa, tipo, eu sei o que é que você está falando, é difícil mesmo, né? Então, a gente fala que no coach a gente tem umas perguntas poderosas que faz a pessoa parar de reclamar na hora, gente. Pesquisa, assim, é muito legal. Porque você começa a pôr em xeque essa reclamação. Então, assim, evitem de vocês reclamarem, né? Vamos aprender lá com a Marina a não reclamar, né? Ser feliz, a colocar em prática essas atitudes e não dar ouvidos à reclamação também, sabe? Quando você tem sempre umas pessoas que vêm para reclamar. Então, quando tiver essas pessoas,
já monta uma estratégiazinha, muda de conversa, vai para um outro lugar, né? Mas não fica escutando, sabe? Não fica sendo ali, a gente fala que é sendo, vamos falar a verdade, patente dos outros, ouvindo coisa que não é para você ficar ouvindo. E isso, sabe, vai te dando emoções negativas, vai te dando emoções tóxicas, sabe aquela laranja podre que contamina? Né? Então, são comportamentos, porque a gente não tem pessoas tóxicas, mas nós temos comportamentos tóxicos, que vai contaminando. Então, cuidado com quem reclama muito, né? Evite de ficar reclamando e de ouvir reclamações. O nosso quinto, né, importantíssimo, é o nosso diálogo interno. Gente, isso é poderoso. Pense sobre o que você está pensando. Nós fazemos higiene, quem escova aqui, no mínimo 3 vezes por dia a gente escova o dente. Tomamos banho, pelo menos um banho. Tem gente que toma 2, de manhã e à noite. Nós fazemos higiene do nosso corpo, nós fazemos higiene, né, do nosso físico, mas nós não fazemos higiene da nossa mente. Né? Questione sua mente. Quando alguém chega, você passa uma situação e vem um pensamento na sua mente, questione esse pensamento. Será que é verdade? Será que realmente isso tem a ver, né? Será que daí a gente consegue até blindar a questão da autossabotagem? A hora que vier um pensamento, você fala, isso é real? Né? Isso é verdade? Então, questione o que você pensa, né? Não deixa a sua mente, né, viajar na maionese, como a gente falava nos ditados, né? Não deixa a sua mente viajar na maionese. Corta, fala, pera lá. Sabe assim, aquela vozinha do... Oi? Falta 5 minutos. Tá, já estamos indo para o final. Então, ó, pense sobre o que você está pensando. Questione os seus pensamentos e faça higiene mental, gente. É primordial para a gente manter as nossas emoções saudáveis e blindar a questão de coisas que cheguem, né? Às vezes eu tenho uma experiência, tive uma experiência esses dias, vai entrar também um pouquinho no próximo, que não existe telepatia. Sabe aquela coisa assim, mas ele falou isso porque ele quis, isso quer dizer isso. O seu marido fala alguma coisa, você fala, você entende, ou se não, às vezes até tem telepatia. Numa situação, esses tempos atrás, com o meu filho, eu falei que na hora, assim, né, veio a blindagem e eu fiz. Ele, por uma situação que a gente estava conversando, eu peguei e falei assim, filho, se você se manter fazendo isso, você vai perder. Esse seu comportamento vai fazer com que você perca isso. Eu estava tendo um problema lá com a empregada em casa, eu falei, se você permanecer nessas atitudes, você vai perder. Ela vai embora, ela vai te deixar, você vai ter que procurar outra pessoa, porque você não está colaborando com uma coisa que ela pediu tão simples, para você deixar uma porta fechada, porque ele tem cachorro em casa e estava fazendo xixi dentro do quarto, lá no tapete da neném, e ela estava incomodada de toda vez ter que estar limpando, e até preocupada, né, de contaminar a neném. E daí ele pegou, você fala... A palavra tem poder, você vive falando que eu vou perder, que não sei o que. Você falou que eu ia perder isso, eu perdi. Você falou que eu ia perder isso, eu perdi. Na hora, gente, veio assim, ele está me culpando. Né? Eu esperei ele acalmar, passar um pouquinho. Na hora veio essa mensagem na minha mente. Ele está te acusando mais uma vez, porque é algo... que é uma fraqueza do nosso relacionamento. Ele sempre tem essas posturas, e eu também, e ele se sente acusado às vezes, eu tenho tentado mudar. Eu agradeci, falei, filho, obrigada por você me alertar dessa maneira de falar. Eu vou mudar a maneira que eu vou falar com você a partir de hoje. Eu não vou chegar falando, né, profetizando que você vai perder as coisas. Eu vou mudar a minha maneira de passar a informação para você. Obrigada por trazer esse alerta para mim. Eu já poderia ficar ali chateadinha, emburradinha, né? Não, eu falei, obrigada. E passou um pouquinho, ele se acalmou, eu falei assim para ele, a gente chama isso de catarse, tá? No coach, né? A gente usa muito isso. Deixa eu só perguntar uma coisa para você. Quando você diz que você perdeu isso, você perdeu o seu carro, que ele teve um problema de carro, que ele perdeu o carro, você está querendo dizer que a culpa é minha? Que eu fui culpada? Porque na hora foi isso que a minha mente disse, né, para mim. Ele, não, mãe, não é isso. É que quando
muito ruim, porque você fica falando que eu vou perder, que eu vou perder, que eu vou perder. Daí eu falei, obrigada, né? Obrigada pela ferramenta, porque, gente, se eu não tivesse feito aquilo, a gente está conversando no domingo, ele quase levantou para ir embora, eu abracei ele, né? Baixei a guarda até um certo ponto, no sentido assim, até quem olha de fora fala, nossa, você se humilhou. Não, eu baixei a guarda porque eu causei a maneira que eu falei, eu entendi que a maneira que eu falei estava sendo agressiva, e quando eu falei isso, aquilo ali, gente, tirou um peso das minhas costas, sabe? Porque senão eu não ia dormir à noite com essa acusação na minha orelha, desse blá, 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 de que eu sou culpada pela autoridade sobre a vida do meu filho sem poder. Então, quando você aprende a fazer isso, você blinda a sua mente de uma maneira... Dormir, gente, feito um bebê. Se fosse alguns atrás, eu não teria dormido, porque eu tinha insônia. Eu era uma mulher muito insônia. Por quê? Porque eu não fazia esse exercício, né, de catarse, de parar para pensar e não ficar achando que, por exemplo, vou fazer alguma coisa. Mas vão falar isso. Se eu fizer isso, os outros vão achar isso. Você não sabe o que os outros pensam. Você não tem poder de telepatia. Até os livros que ensinam, né, a linguagem do corpo, ele também falha. Então, assim, cuidado. Não existe telepatia. A mulherada gosta de ter. Eu brincava que a mãe tinha uma bola de cristal, porque ela era boa de cifrar as artes, né? Está quase acabando, já vamos para o último. Tá muito bom. E a nosso último... eu estou com o meu cronômetrozinho aqui, ó. O nosso último blindar a mente é saia de presenças de pessoas com valores diferentes de você. Sabe, gente, eu aprendi que, né, a gente fala muito aí hoje né, nessa área de estudo da mente, você é o reflexo, né, das 5 pessoas que estão ao seu redor. Você tem que ter um network grande, tá? Conheça muita gente, tenha um grupo grande de pessoas, de amigos, mas tenha poucos amigos íntimos, pouquíssimos. A palavra de Deus fala que cuide para quem você abre o seu coração e os seus sonhos, porque se ele não sonhar com você, ele vai ser um âncora na tua vida, né? Então, fuja de pessoas, como a palavra de Deus fala, né? A roda do escarnecedor. Porque se você fica com pessoas onde todo mundo é pessimista, todo mundo... Eu sou exemplo, gente. Eu comecei a participar do grupo da Cláudia, o 459, que ela me convidou. Eu falei, Claudinha, eu testemunhei, né? Eu falei, Cláudia, não comigo esse negócio de acordar cedo, tô fora. Mas eu vou junto, tô aí com você. Né? Não deu 3 dias, eu tô acordando da manhã, tô caminhando. Então, assim... coisa boa contamina, né, para o bem, e a coisa mal contamina para o mal. Né? O nosso corpo é energia, Deus é força, é energia. Então, fuja da presença de pessoas que não são pessoas boas. Então, uma frase final, né? Conecte com a fonte de água viva, a fonte que, assim como na palavra, na mulher samaritana, e essa é a frase que eu queria deixar assim para vocês, mulheres. Jesus, ele desviou uma viagem inteira dele por conta de uma mulher, de uma única mulher. E eu quero dizer para vocês, e quero que esteja muito claro no coração de vocês, que não é por um acaso que vocês estão aqui, né? Que não é por um acaso que vocês estão junto conosco hoje, né? Por causa de uma. Se tivesse uma aqui, a Jennifer ia estar aqui, eu ia estar aqui, a gente ia estar aqui. Não importa o número, a gente sempre está falando aí, né? Passa para frente, vai, porque a gente quer que realmente alcance mais pessoas, que alcance mulheres, que essas palavras que estão sendo faladas, essas forças, né, essas visões que estão sendo passadas, mude e transforme as vidas das mulheres. Mas não é isso que está no nosso coração. Né? Se tiver uma aqui, nós vamos estar aqui para abrir o nosso chá, seja, né, faça sol, faça chuva. Se tiver uma pessoinha ali, nós vamos estar aqui. Porque a gente não está aqui para agradar a ninguém, a gente não está aqui para ter número. A Woman Time não nasceu para ter número, né? Não é por isso que ela nasceu. Ela vai ser um grande movimento. Mas não é esse a nossa essência, o nosso propósito. Então, saiba que Jesus saiu da rota dele por conta de uma mulher, porque uma ovelha é importante para ele.
E eu creio que cada uma que passar por aqui não vai sair igual como entrou, vai sair diferente, vai sair transformada. Uma sementinha está sendo plantada, mas daí nós vamos para a autorresponsabilidade. A responsabilidade é tua para regar ela a cada dia, a cada manhã, buscando que as misericórdias do Senhor se renovem pela sua vida. A busca é nossa, gente. É só nossa. Tá bom? Fechou?